Boa noite a todos. Vamos continuar aqui nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós iniciamos em 2014, desde o primeiro capítulo, e vamos dar sequência. E a nossa lição de hoje é sobre o capítulo 17, em continuidade, né, ao que nós já vimos, que é o homem de bem, e hoje nós vamos falar sobre o que os mentores vieram trazer de explicação do que seria o bom espírita, né? Como nós devemos considerar e avaliar se somos realmente bons espíritas. Antes de prosseguir, nós vamos relembrar que para ser um homem de bem, os mentores relacionaram aqui diversas virtudes, né, que caracterizam um homem de bem. E entre elas, eu vou só recordar algumas, né, que o homem de bem deve ser bom, benevolente, deve respeitar outras e todas as demais convicções sinceras, né, não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, né, ter como modelo para tanto o Mestre Jesus, ser indulgente com as fraquezas alheias, porque o homem de bem, ele compreende que ele também não é perfeito, e portanto ele é indulgente, ele reconsidera as fraquezas, as ações do seu semelhante, porque ele se vê na mesma condição e sujeito aos mesmos erros. Ele também não se compraz em procurar os defeitos alheios, né? Ele não tem essa característica de, você está errado, e trazer os defeitos do outro à tona, né? Também ele estuda. O homem de bem não é um homem perfeito, mas é aquele que estuda a si próprio, busca se autoconhecer, né? Ele trabalha no sentido de melhorar, amenizar as suas imperfeições. Imperfeições essas que ele tem consciência, porque ele é acostumado a fazer uma autoanálise, né, e a se policiar. Ele não procura se valorizar também. Ele não tem a empáfia, o orgulho, a presunção. Ele luta contra isso. Ele não se coloca em evidência, seja lá por que motivo for, seja pelos títulos, pela situação social, pela condição da sua inteligência. Ele não se eleva em nenhum momento, pelo contrário, ele aproveita todas as ocasiões, certo, para ressaltar as vantagens dos outros. Então essas são algumas, né, das características. Ele também não se envaidece, né, com fortuna, imposição. Ele não usa e nem abusa, né, ele não usa com abuso todos os bens que lhes foram concedidos pela providência, certo? E ele quando ele tem pessoas sob suas ordens, seu comando, ou ele tem ascendência, quer social, profissional, sobre outras pessoas, ele busca fazê-lo com bondade, com benevolência, com justiça, né? E se ele, na condição de subordinado a alguém, ele também respeita, ele compreende os seus deveres e posição. Ele não se rebela por estar numa situação
de subordinação, também profissional, social, enfim. Ele cumpre os seus deveres, ele tem consciência das suas responsabilidades e jamais se rebela por estar nesta posição. A posição de subordinado não o incomoda, né? Enfim, são outras tantas virtudes que caracterizam o homem de bem. Agora, o que seria o bom espírita? Vamos ver então o que os mentores espirituais nos esclarece nesse sentido. O que é ser bom espírita? Bom, o espiritismo, acima de tudo, o espiritismo bem compreendido, certo? Conduz forçosamente aos resultados que nós acabamos de enumerar. Então, estes atributos que caracterizam o homem de bem, certo? Podem ser favorecidos, né, pelo espiritismo. Bem compreendido, bem assimilado, esta prática da doutrina espírita pode conduzir, dar com certa facilidade para que o homem, né, para que nós nos caracterizemos como realmente um homem de bem. Por que isso? Porque o espiritismo, ele não criou nenhuma moral nova, certo? Ele facilita aos homens a inteligência, a prática moral e a prática moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, por meio do espiritismo, a pessoa tem a oportunidade de obter uma fé sólida, certo? Raciocinada, fundamentada. Então, porque o espiritismo, nós vamos ver mais adiante, ele possibilita pela sua própria estrutura, pelos seus ensinamentos, porque, repito, certo? O verdadeiro espírita, ele é o verdadeiro cristão, porque o espiritismo está construído sobre a base de Jesus, sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. É a base da nossa doutrina, é a base moral. Por isso é equivalente nós dizermos que um bom espírita é um bom cristão. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se as compreendem, não aplicam a si mesmos. A que se prende isso? Por que será que muitos estudam, se dedicam ao aspecto das manifestações espíritas? Então, aos aspectos do fenômeno, né, do que é produzido pela mediunidade, que são todos os efeitos, né, que nós sabemos que uma mediunidade pode oferecer, né, quer mediante as mensagens, as incorporações, enfim, a psicografia, aos efeitos físicos principalmente, né? Então, muitos se prendem a isso, certo? Mas não se detém no que é trazido por meio dessas manifestações. Então, a pessoa, a gente muitas vezes ouvimos ou lemos uma mensagem de um espírito de escola, né, de um espírito elevado, que traz uma mensagem carregada de ensinamentos, de revelações sobre nós mesmos, né, sobre a conduta humana, sobre o que, enfim, e nós achamos maravilhoso na hora que nós lemos, na hora que nós ouvimos,
mas não aplicamos para nós, né? E aquilo passa em brancas nuvens, certo? Não entra, nós não assimilamos o que é trazido através das manifestações espíritas. E é o que ele está dizendo aqui. E aí está a nossa dificuldade, né, de nos tornarmos realmente homens de bem, né, de buscarmos cultivar estas virtudes em nós. E não é porque elas não contêm nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesmo é a clareza, e é o que a faz poderosa, né? A doutrina espírita, porque vai direto à inteligência, tá? Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo, certo? Então, as manifestações espíritas, né, trazendo o bojo da doutrina, não tem nada de misterioso, né? A doutrina, na sua essência, tem como alicerce a verdade, a transparência, certo? E não é absolutamente, não tem nada de mistério. Não existem os iniciados dentro da nossa doutrina, certo? Não existem os detentores de todo o conhecimento e segredo da doutrina. Nós vamos ver que alguns vão assimilá-la, porque o fato de assimilar a doutrina está no coração, né? Então nós não temos aqui catedráticos da doutrina espírita. A única coisa que nos difere uns dos outros é o nível de estudo e de dedicação e de, como nós vamos ver aqui, do esforço que cada um faz para se melhorar. A diferença está aí, porque a doutrina em si, ela é a mesma, ela chega para nós do mesmo jeito, certo? Aí ele fala, é preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreende, e enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Então, por isso a diferença, né? Por que será que muitos que se aproximam da doutrina, que se interessam por ela, desde os tempos em que os contemporâneos de Kardec mesmo, né, que surgiram vários grupos estudiosos da doutrina que ficaram muito mais presos, né, na explicação dos fenômenos, enquanto que outros avançaram além, né? Eles tiveram uma compreensão mais ampla, e Kardec está nessa categoria, né? Porque se aprofundou na essência da doutrina, e não apenas nos seus mecanismos, nas suas evidências perceptíveis pela matéria e com base na
no método, né, científico que nós conhecemos, certo? E não apenas sendo objeto visível de estudos, né, como a gente tinha em profusão no século XIX e no início do século XX com as manifestações espíritas, né, que a gente sabe que foi a propósito, pela providência divina, justamente para despertar o homem para o estudo e aprofundamento, né, dessa doutrina que mostra e comprova que nós, além de não morrermos, sermos eternos, né, coisa que já outras doutrinas já milenares já preconizavam, mas existe a continuidade, é o processo de evolução do espírito, né? E que nós reencarnamos aqui com o objetivo de evoluir, e que a interface entre os dois planos, ela é comum, ela é normal, certo? E o Espiritismo veio justamente estudar esse intercâmbio espiritual, mas não só isso, mas trazer que esse intercâmbio, ele tem uma finalidade, né? Uma finalidade útil para a humanidade, útil para o progresso do espírito humano, né? Por isso que a doutrina nos foi revelada, certo? Porque ela deve ser um meio de facilitar a nossa evolução. Porque a compreensão da vida futura, a compreensão dessa continuidade, vai fatalmente nos levar a repensar, a tomar mais cuidado, a pensar mais no futuro, a pensar mais nas consequências, porque afinal de contas não vai existir mais o inferno permanente, nem o céu permanente, nem o paraíso, nem o ranger de dentes para sempre, sim a continuidade e a responsabilidade de cada um sobre os seus atos. Então, não sei se eu fui clara. Então, essa é a essência, percebe? A doutrina, ela não chegou a nós à toa, ela chegou como se fosse um instrumento aberto, né, dado para nós, propulsor do progresso humano. Aí vocês vão falar, mas todo mundo tem que ser espírita para progredir? Não, não é isso. É que só quantos não espíritas, né, por conta das revelações que nosso Chico Xavier deixou, do esforço de outros tantos, de Valdo Franco e outros tantos assim, abnegados, encarnados, que levam, né, o esclarecimento geral, não é só para o espírita. E muitas das pessoas que continuam as suas religiões, porque elas se afinizam, elas foram consoladas, elas passaram a ter um conceito diferenciado da vida, porque elas internalizaram, né, que a vida continua. Só pela influência da doutrina espírita. Então, não é assim, quem então não for espírita está lascado, não vai progredir nunca, não é isso. E a gente sabe que não. Que nós progredimos por meio assim, da nossa vivência aqui, enquanto encarnados, do que a gente faz com essa vida. E todos estão aqui vivos, independente da religião, com as mesmas oportunidades. Então, a influência que as revelações espíritas levam às inteligências humanas, independente da religião, além de levar um consolo, ela leva esse sentimento da responsabilidade, o sentimento da esperança. Percebe? Então, é nesse sentido. Então, quando a gente lê, a gente não pode ter essa visão estreita de que ele está... Mas nós... pelo menos, acho que grande parte de nós, que nós estamos aqui na Casa Espírita, resolvemos nos dedicar ao estudo e à prática da doutrina, aí nós entramos na categoria, né, daqueles que muito foi dado. E também vai ter a cobrança, porque para nós
Não é só aquele conhecimento geral. Nós temos a oportunidade de nos aprofundarmos no que a doutrina nos traz. Então, vamos continuar. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. Por quê? Porque quando nós estamos na situação, nossos interesses terrenos nos dominam, e quando eu falo interesse terreno aqui, gente, somos nós. É o nosso dia a dia, é a nossa rotina, são as nossas picuinhas, são as nossas idiosincrasias individuais. Nós vivemos nesse nevoeiro, às vezes, porque nós estamos tão preocupados com arroz e feijão aqui, que a gente não consegue olhar lá para frente. E aí, quando nós estamos nesse nevoeiro que circunda, lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente os seus gostos nem os seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica, senão um pouquinho só, tá? Ou nada. E suas tendências instintivas, numa palavra, não veem senão um raio de luz, insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Então veja bem, quantos de nós falamos, nós vamos lá, sou espírita, vamos, eu tenho que, né, tenho consciência, passei mal, quase morri, mas aí eu descobri que minha mediunidade realmente tinha que ser, tá, tudo bem, ótimo, mas será que nós somos como os espíritas? Será que nós internalizamos, nós nos propomos realmente a rever, a aceitar a doutrina de coração? Não, será que nós realmente passamos a dar menos valor às coisas mais terrenas? Porque eu sou doutor, certo? Então a gente, não, eu sou espírita, eu venho na casa espírita, mas lá no meu trabalho, se não me chamarem de doutor, eu tenho xerique. Ou me dá um negócio, um mal-estar, porque afinal de contas eu sou doutora. Eu sou fulano de tal. Será que... A gente tem que rever, né? Será que eu me dou bem com a vizinha? Ou eu fico ali olhando para ver se ela não põe o lixo na minha porta, que eu vou lá, vou tirar a satisfação, e não é assim, que não sei o quê, né? Percebem a sutileza, né? Então eu falo aqui alto, estou falando para mim, percebem? Será que o passa batido, eu fiz um trabalho exemplar, passei o fim de semana trabalhando, entreguei um trabalho que é impecável, certo? Não fiz, tudo bem, tudo bem, passa para frente, ok? Nem um elogio, nem leram direito. Eu fico completamente abalado, porque eu me sinto realmente que eu mereço, né, a consideração. Será que a gente não age muitas vezes desta maneira? Entende? Então, até que ponto nós queremos abrir mão? Até que ponto a gente quer realmente abrir mão? Ah, mas a minha sogra é doce para dinossauro, ela é doce. Não, eu não vou. Não, ela é chata. Não, tudo bem, vamos lá na casa dela. Aí já chega na casa da sogra, entendeu? Um pouco cá, porque eu não abro mão de ter um pouquinho de boa vontade, de deixar para lá, de entender a sogra, entendeu? Então é isso, então é o que ele está dizendo aqui, certo? Crer nos espíritos é um fato, mas não modifica, senão um pouquinho só, ou nada, as tendências instintivas. Numa palavra, não veem, serão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma inspiração poderosa, né, para vencer os seus pendores. Você sabe aquela boa vontade que vem de dentro para a gente melhorar? Bom, aí eles não se apegam. Não, eles se apegam aos fenômenos mais que à moral.
Então eu posso vir aqui, eu sou médium, eu subo, incorporo, mas na hora, né, vamos ver, da gente realmente mostrar que está mudando, né, que a gente, aí a gente pensa, porque aí, mas quem que aguenta? Eu vou aguentar, né? Ele não faz a parte dele, eu vou fazer. São coisas que, e assim a gente acaba, né? E cadê a nossa boa vontade? Cadê o ceder nesses momentos? Bom, esses são, eles são os espíritas imperfeitos, acho que quase todos nós aqui, né? Dos quais alguns permanecem no caminho, alguns permanecem firmes, né? Mas não muda. E outros se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Quantos de nós continuam na doutrina, né? Tem um fato na vida do Chico que ele fala, né? Chico, e os espíritas, quantos irmãos nossos espíritas, tem notícias deles, né? Ele fala, né? Nada boa. Porque, então, tem um episódio que Chico diz que muitos aqueles que levantaram a bandeira, sou espírita, frequentava a casa, não sei o quê, quando chegam no plano espiritual, onde nós despimos as nossas personas, né? Personas são todas as nossas máscaras que nós usamos aqui no mundo material. É proibido isso? Não, porque de certa forma é até uma proteção em algum. Nós temos que ter uma postura no trabalho, uma postura, né? São as personas, do outro lado acabou. Não tem essas personas para nos esconder. E aí como é que fica? Né? Então aqui, para muitos, nossa, mas ele era tão dedicado aqui na doutrina, nossa, né? Deve estar bem lá agora, mas não está. Por quê? Porque a consciência, a nossa própria consciência, não adianta tapar o sol com a peneira, porque o nosso espírito, esta essência que está aqui conosco, não tem máscaras, não tem persona, certo? E aí como que nós ficamos perante o, né, Deus? Por isso que a gente volta tantas vezes, né? Bom, aí ele diz aqui, entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, ou seja, não estamos perdidos, tá? Não estamos perdidos, porque já aceitar a doutrina já é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil em outra existência, né? Então, vamos lá. Bom, aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Então, veja bem, o espírito que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros, né? Nos primeiros, os não tão bons espíritos, né? Para não falar maus espíritos. Também a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça
para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então nós podemos dizer aqui que tem um fator aqui muito importante que nas entrelinhas nós podemos deduzir. É a vontade. É a vontade de progredir. É a vontade de melhorar. Eu vou falar aqui. Nessa casa nós frequentamos já há mais de 30 anos. Né? E alguns companheiros, até alguns sentados aqui, e a gente fica feliz de ver a transformação desses companheiros, né? Quantos? Não é gabando, mas é sinal que a gente está aproveitando um pouco. Eu imagino, estou esperando que alguém fale a mesma coisa de mim. Mas se eu tivesse que enumerar aqui, realmente tem muitos companheiros que a gente, né? E como a gente realmente percebe, né? As pessoas se tornando-se mais tolerantes, né? Então menos impulsivo, menos personalista, né? Então aqui ninguém precisa se aparecer, ninguém precisa ser o primeiro da classe, eu costumo dizer, né? Porque o primeiro da classe, eu sou, né, já não tão jovenzinha, mas na minha época tinha no grupo escolar, no fim do ano ganhava medalha, né? O primeiro da classe ganhava medalha, segundo, né? Então tinha os aluninhos que era sempre o primeiro da classe. Então aqui não tem o primeiro da classe. Vocês entenderam? Nós estamos todos do mesmo lado. Agora o aproveitamento cabe a nós, mas ninguém vai nos julgar, porque o julgamento pertence a Deus, né? Então, por isso que a gente tem, a casa espírita tem que ser perfeitíssima, porque afinal de contas, somos espíritas. Só que o próprio Evangelho já diz, entre os espíritas tem os bons espíritas, que são aqueles dispostos, né, a praticar os ensinamentos do Cristo e se tornar o quê? Um homem de bem. Agora, a análise de consciência faz, nós é que fazemos. Agora, o fato de ser espírita não nos coloca numa situação melhor. Absolutamente. Tá? Nós temos a oportunidade. A gente faz, a responsabilidade também é nossa. Por isso que a doutrina ela é maravilhosa. Ela não nos cerceia. Ela dá liberdade para nós realmente praticar na sua essência. Agora, o aproveitamento, quem vai fazer esta avaliação, com certeza não somos nenhum aqui presentes. Então vamos ficar por aqui, né? Na semana que vem a gente continua com a parábola do semeador e acho que se der tempo o dever também. Tá bom? Tá, muito obrigada, vamos trabalhar. Mara, tem alguma dúvida? Então, a reunião de voluntários, hein, pessoal? Quem chegou agora, dia 14, sábado, às 13 horas, lá na creche, reunião geral dos voluntários.